gente, já que eu passei a matéria para vocês, todo mundo aqui já está estudado, então a prova vai ser surpresa e vai ser oral, ok? Ok. Vou sortear algumas questões aqui e vou perguntando para vocês e vocês vão me respondendo, ok? Sério. Bom, a primeira pergunta eu vou fazer para o Heriberto, que é: qual a maior característica da Lei 4.320 e como é classificada? Bem, a maior característica dessa lei é que ela veio para traçar as receitas e as despesas públicas. E elas são classificadas em receitas e despesas correntes e de capitais. Muito bem, senhor Heriberto. Percebi que o senhor estudou, então farei outra pergunta para você, certo? Vamos lá. Como ocorre o fato permutativo dentro das receitas e despesas não efetivas de capital? Os fatos permutativos eles vão atuar como uma troca de valores. Se o senhor quiser, eu posso demonstrar num quadro com alguns lançamentos. Pode sim. Vou agora fazer um exemplo para vocês de um lançamento de uma receita. Um empréstimo com a entrada de dinheiro. Nós vamos debitar caixa e creditar empréstimos a pagar. Certo? Nesse caso, ao realizarmos o empréstimo, vai acontecer um aumento no ativo, ou seja, vai entrar dinheiro no ativo, que vai ser o nosso caixa. Porém, vai haver um reconhecimento no passivo com saldo de empréstimos a pagar. Certo? Nesse ato aqui, a gente vai reconhecer que temos uma conta de valores a pagar no passivo, no caso vai diminuir, certo? Então, sendo assim, não vai haver uma receita efetiva, mas sim de capital, o que vai compor o orçamento anual. Agora, um lançamento de despesa, só que no mesmo caso. No mesmo caso não, vamos ter agora uma compra de veículos, ou seja, vamos debitar veículos e vamos creditar caixa. Certo? Ou, se ele for financiado, nós vamos colocar financiamento que vai participar também do ativo, contas a pagar. Nesse caso, também não houve nenhuma alteração, certo? Não houve nenhuma alteração pela entrada do bem, mas houve uma troca também pelo reconhecimento do ativo, certo? Bom, passando, vamos falar um pouco agora sobre proposta orçamentária, tá? Vamos lá. Tatiane? Sobre o conteúdo e forma da proposta orçamentária, o que você tem a dizer sobre isso? Bem, professor, a proposta orçamentária ela é enviada pelo Poder Executivo para que o Poder Legislativo possa aprovar. Ela é formada por uma mensagem que, dentre outras coisas, demonstra a situação econômica e financeira atual do país, restos a pagar e outros saldos. Ela também contém a proposta de lei orçamentária em si, ela contém tabelas explicativas de receitas e despesas de, no mínimo, 3 anos anteriores, e ela também contém um detalhamento dos programas especiais de trabalho. Ok. Vamos continuar com você, tá? Ok, Tatiana? Certo. Sobre exercício financeiro, o que pertence ao exercício financeiro? Bem, professor, primeiramente, de acordo com a lei, o exercício financeiro coincide com o ano civil. Pertence a esse exercício as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. Durante o exercício, as despesas que não forem pagas, elas se tornam restos a pagar, né, entram na conta de restos a pagar. As despesas que forem anuladas, elas revertem à dotação, certo? E com relação à Fazenda Pública, as multas, créditos e tributos que a Fazenda Pública, por acaso, não pague, ela vira dívida ativa. Muito bem, Tatiana. Tenho mais uma pergunta para lhe fazer, ok? Ok. Sobre os créditos adicionais. Como são classificados os créditos adicionais? Bem, os créditos adicionais são autorizações de despesas que não foram computadas ou que foram insuficientemente dotadas. Existem 3 tipos de créditos adicionais. São os suplementares,
os especiais e os extraordinários. Os suplementares, eles servem como um reforço para uma dotação, para uma previsão de despesa que já existia. Os especiais, eles servem para custear uma despesa que não havia sido prevista. E os extraordinários, eles servem para custear despesas de forma urgente ou de calamidade pública. Os suplementares e os especiais, eles são autorizados por lei e são abertos por decreto do Executivo. Já os extraordinários, eles independem de lei, porém eles são abertos por decreto do Executivo, que imediatamente faz-se conhecer pelo Poder Legislativo. Bom, pessoal, seguindo, vamos falar agora um pouco sobre cotas semestrais, tá? Minha pergunta vai ser direcionada para a Thalita. Thalita, as cotas semestrais que o Poder Executivo aprova atendem que objetivos? Sim, professor. O Poder Executivo, ele aprova as cotas que podem ser alteradas durante o ano. Ela tem como objetivo assegurar que os recursos serão necessários e suficientes para a execução dos programas e para manter em equilíbrio a receita e a despesa, reduzindo assim o uso eventual da tesouraria. Certo. E o que é o lançamento de receita? O lançamento da receita é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal. Ok, Thalita. Vou te fazer uma última pergunta para fechar sua nota. Como é efetuado o pagamento das despesas? O pagamento é feito através do recolhimento. Esse recolhimento é a transferência dos valores arrecadados a uma conta específica do Tesouro, que é responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando assim o princípio de unidade de caixa. Ok, vamos passar para outra aluna agora. Angélica, vamos lá. O que constitui fundo especial? É constituído pelo produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços. Ok, Angélica. Mais uma pergunta para você, tá? De qual forma os serviços de contabilidade serão organizados? De forma a permitirem o acompanhamento da execução orçamentária, o conhecimento da composição patrimonial, a determinação dos custos dos serviços industriais, o levantamento dos balanços gerais, a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros. Muito bem, Angélica. Uma última pergunta para fechar sua nota agora, tá? O que a contabilidade evidenciará perante a Fazenda Pública? Evidenciará os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial. A última aluna a ser avaliada vai ser a Beatriz. Vamos lá, Beatriz. Como é feito o registro contábil patrimonial? São registrados junto com os agentes responsáveis pela sua guarda e administração. É realizado também o registro sintético, fiscalizando a efetivação. A segunda pergunta, Beatriz. Como são demonstrados os resultados do exercício? Bom, professor, os resultados gerais do exercício são demonstrados no balanço orçamentário, patrimonial, financeiro e na demonstração da variação patrimonial. A terceira e última pergunta, Beatriz. Como é realizado o orçamento e balanço das autarquias? Bom, os orçamentos e balanços das entidades obedecerão os padrões e normas instituídas por esta lei, ajustados às respectivas peculiaridades. As contas da União, Estado, Município e Distrito Federal são publicadas no mesmo balanço patrimonial. Bom, meus alunos, vocês mostraram aqui ter total domínio do assunto. Estou muito satisfeito com vocês. Todos tiraram nota 10. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, I feel the love.